Pessoal, agora iremos falar sobre membrana celular, direcionando, a membrana plasmática, para que posteriormente a gente entenda como que as substâncias são deslocadas do meio extracelular para o intracelular, ou no processo inverso. Então, o nosso foco agora é entender quais os componentes da membrana, quais são esses. E aí a gente vai ver o seguinte, a membrana plasmática é essa estrutura aí, que circunda toda a célula. Ela é uma camada, que recobre uma superfície. E ela tem o papel de dividir espaços ou compartimentos. Então, pense o seguinte, quando a gente fala de membrana plasmática, a gente lembra sempre dessa membrana, que envolve as nossas células. Mas existem outras membranas, Então, a gente vai ver que a membrana plasmática, ela separa o líquido intracelular do líquido extracelular, como a gente já viu anteriormente lá nas primeiras aulas. Só que você pode se perguntar, existem outras membranas celulares? Aí sim, existem, tá certo? Elas vão separar os diversos compartimentos das nossas organelas, Separa uma organela do líquido intracelular, separa uma organela de uma outra organela. Por exemplo, quando a gente verifica uma mitocôndria, a gente vai verificar que existem duas camadas ali de membranas mitocondriais. Então quer dizer que, existe membrana também lá no interior da célula. A membrana está colocada nos compartimentos celulares. Então, as organelas que compõem a célula, elas também têm membrana. E qual o papel? É diferenciar as substâncias que entram em cada uma dessas organelas. Esse é o papel. Da mesma forma que a célula em si tem um separador dela do seu ambiente extracelular, dentro da célula também existirá separadores entre as organelas e o líquido intracelular, tá certo? Então, sempre que a gente fala de membranas celulares, você lembra, São todas as membranas que dividem, compartimentos nas células. E aí, quando a gente fala de membrana plasmática, você vai lembrar que é a que está na superfície da célula. Então não se esqueça, é um conceito bem basicão, para a gente acabar não esquecendo. E aí a gente vai ver o que é que compõe as membranas celulares. Verifica esse desenho aí, é o que a gente chama do modelo do mosaico fluido. Quer dizer que constantemente, a gente tem uma fluidez aí dessa membrana celular. E essa membrana celular ela é composta basicamente por lipídios, carboidratos e proteína. Isso não é muito difícil de lembrar, Tudo aquilo que a gente fala que tem que consumir na alimentação, eu preciso de lipídios, bons lipídios, carboidratos e proteína. Então, esse ponto você não pode esquecer. E aí eu vou te explicar na sequência o que cada um deles proporciona a essa membrana celular. Por exemplo, veja aí destacado de amarelo, Essas bolinhas com as caldinhas ali, é o que a gente chama de fosfolipídios. Quer dizer que a nossa membrana plasmática, a membrana celular, ela é composta de duas camadas de lipídio. Aí a gente tem outras estruturas maiores que estão aí, mais arroxeadas atravessando a membrana plasmática. Essas são proteínas. E as estruturas em azul ali, acima delas, são os carboidratos. E a gente vai entender depois a função de cada uma delas. Tá certo? Então a gente vai fazer aqui, esse resumo de suas funções. Ok? Então, na próxima aula a gente vai verificar o seguinte. O que são esses lipídios? Quais são os lipídios que estão na membrana plasmática? Quais são os carboidratos presentes na membrana plasmática ou em qualquer membrana celular? E quais são as proteínas, O que são esses tipos de proteína que estão lá na membrana plasmática? Além disso, vamos verificar as suas funções, tá certo? Então a gente vai verificar esse quadrozinho aqui
para cada um desses componentes da membrana celular.